Tudo certinho com vocês? Bom dia mais uma vez. Não esqueça. Aqui tem pessoal aqui, né? Está aqui dentro, uma aula da comunidade aqui, a partir das 14h30. Quem puder vir, vou contar. Sábado? É que nós vamos tudo sábado. Um sábado do mês, ou seja, o último sábado. Eles vêm aqui. Está dentro aqui. E vem bastante gente. Então, eu acho que não domingo, no sábado, último sábado, ele faz permissão. E outra coisa, vamos lembrar que nós entrar na reformada, porque senão não adianta. Já foi, a culpa já foi. Não. Vamos lembrar para nós não cair no peixe e outros, para curtir, comentar, falar alguma coisa da confissão disso. Porque como é que seguidores, porque senão eles estão cortando agora que não tiveram negócio trabalhando. Tem visualização? É. Tem que saber isso não. Tá bom? Manda. Vamos fazer a oração para agora começar a falar para nós. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Celestial, a Jesus, nosso Mestre e Guia, e agradecer a oportunidade de estarmos aqui essa manhã, tentando melhorar um pouquinho, tentando aprender um pouquinho do Evangelho do Mestre Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai. E vamos juntos lembrar aquelas pessoas que precisam da ajuda do Mestre Jesus. E lembre-se que é só lembrar e pedir que Jesus está pronto para atendê-los, onde estiverem, nos presídios, nos hospitais, nas ruas, nos bares, nos albergues, que está pronto para atendê-los. Pai, muito obrigado mais uma vez por tudo. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Muito obrigado. Então, bom dia para todos. E o nosso tema de hoje vai ser sobre as palavras de Jesus, ou seja, o Evangelho de Jesus em nossas vidas. O Evangelho de Jesus em nossas vidas. O que significa o Evangelho de Jesus? É o Cristo na Terra. É o Cristo junto de nós. É o Cristo que permanece conosco. Esse é o Evangelho de Jesus. O que sentido tem lembrar do Evangelho de Jesus? É que muitas vezes esse Evangelho existe no lar, mas apenas como um adorno. Fica ali colocado como uma letra morta, porque não entra em atividade. Não entra no sistema de um trabalho para mexer nas consciências e nos corações. Porque somente com o Evangelho de Jesus, que é a luz, que é o sol de nosso espírito, porque o próprio Cristo se manifestou sobre como ele se conceituava na época para aquela multidão. O que ele disse? Eu sou o pão que desceu do céu para alimentar as vidas. E quem tem vida? O Espírito. É o Espírito que se apresenta em nós. Porque esse corpo, apesar de toda a beleza, de toda a grandeza, o poder do corpo, de sustentar o espírito para o trabalho, e esse trabalho significando evolução, progresso, nós temos que agradecer. E tudo é de Deus. O Espírito vem direto das alturas. E altura significa do mundo espiritual. Não seria aquele espírito que nós conseguimos conviver, ver, apalpar, mas sim aquele espírito preparado para chegar no corpo. E quando ele chega no corpo, ele precisa da
solidez, da integridade, da grandeza do Evangelho, para que ele possa se educar. Jesus, ele veio e apresentou um conhecimento novo, por isso que se chama Evangelho. O que significa Evangelho? Em grego, traduzindo para a nossa língua, vai ter o sentido de boa nova. E o que significa boa nova? É porque o Cristo trazia um conhecimento novo, um conhecimento somente para o Espírito, porque é o Espírito que depende do conhecimento. Então esse conhecimento veio e nós hoje sabemos, graças à doutrina espírita, que os Espíritos nos auxiliam mais do que pensamos, muito mais. Os Espíritos estão atentos à nossa evolução, que significa aperfeiçoamento e pureza. Pureza de sentimento, pureza de coração, aquela pureza na manifestação, tal qual cada um de nós e coletivamente usamos as leis divinas como recurso para que nós possamos um dia adentrar o reino de Deus. Porque este reino é construído em nós. Cada um constrói o seu reino. E Jesus veio ensinar isso. Esse conhecimento, ele está consolidado em cada um dos 4 evangelhos, que são os livros principais do Novo Testamento. Olha a grandeza de Jesus. 4 livros. E como vamos usar este livro? Nós temos que conhecer, meditar, estudar e sentir o Evangelho. Temos que sentir tudo aquilo que vem de Jesus. Se nós não tivermos essa condição, nós ficamos à deriva, não vamos ter o consolo. Porque aqui neste mundo, meus irmãos, todos sofrem, sejam males físicos ou mentais, espirituais, morais. Nós sofremos. Mas precisamos do consolo. E o consolo significa refletir o porquê do sofrimento, o porquê da desilusão. Como é que estamos usando os nossos recursos, os atributos que Deus nos deu? Então, Jesus em nossas vidas significa estudarmos o Evangelho. E Jesus quer de nós um estudo em grupo. Você pode estudar também particular, individualmente, mas o estudo que a espiritualidade busca em nós é um estudo como esse, no dia de hoje. Ou seja, um estudo em grupo, coletivo, para que todos vibrem e pensem juntos. Quando vibramos e pensamos juntos, é o que Jesus disse: onde estiver 2 ou mais pessoas em meu nome, ali eu estarei com vocês. Por causa do grupo. E cada um de nós tem maior recurso aqui. Aquele que tem maior, absorve maior vibração do mundo espiritual. O que tem menor vai ser auxiliado pelos que têm maior condição. Então é aí que nós vamos planando, a mente vai se situando, o coração vai vibrando no bem, no amor, no belo. Enfim, porque o Evangelho de Jesus é poesia. O Evangelho é uma poesia, é um poema de amor. É o livro mais belo que existe e já existiu. Ele é atualíssimo para os nossos dias. É o código divino que nós devemos conhecer para chegar a Jesus, para entender Jesus. Logicamente, porque ali estão as palavras, os exemplos que nos arrastam para o Cristo. Sem Jesus, nós não somos nada. Sem Jesus, nós não evoluímos, não modificamos. E daí, meus irmãos, é muito importante pensar que Jesus veio ao mundo para nos renovar. Esquecer toda essa tradição da matéria, a tradição materialista, e investir aqui na Terra, derramar a manifestação do Espírito, porque somos espíritos. Quando Jesus veio ao mundo,
o materialismo era muito maior. Hoje nós temos o espiritualismo lidando com as mentes e com os corações, de alguma forma. Uns já conseguiram atingir um patamar, ou seja, um grau mais avançado, junto à espiritualidade, em especial o espírita que realmente procura no Evangelho, em especial esse Evangelho, os critérios de vida, porque este Evangelho interpreta Jesus. É o Evangelho no Evangelho. É tanto que Jesus, quando veio, ele já fez uma proposta, ele fez uma promessa, que viria este Evangelho para explicar tudo aquilo que ele havia dito e que não tinha sido compreendido, e também para dizer tudo aquilo que ele não conseguiu dizer na época e que está ligado ao Espírito. Por isso ele é o mestre dos mestres. Então vamos ver, como é que se consolida todo esse conhecimento? Esse conhecimento em especial, nós temos que conhecer Jesus, eu até disse, né? Precisamos conhecer esse código, que é esse Evangelho, ele veio complementar, ele veio nos auxiliar para que possamos ter o verdadeiro conhecimento. E sem a doutrina espírita, não há recursos como entender. Não há. Porque quem veio trazer a doutrina espírita são os espíritos. Eles vieram e trouxeram. Eles sabem, espíritos mais elevados em condições, escolhidos e enviados por Jesus, nos trouxeram ensinamentos. E até hoje, todos nós, quando estudamos com interesse, somos um dos discípulos e que devemos multiplicar essas palavras. Porque o benefício é o remédio, é o consolo, é o alívio de todas as dores e o recurso para que possamos trilhar um caminho de muita luz. Aí vem o momento de refletir e entender que a felicidade nossa está de acordo com o que Jesus nos traçou. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, lá do alto, ele traz os esplendores para todos nós. E quando ele diz ninguém vem ao Pai, ele fala de um Espírito poderoso com o qual nós temos que comungar. Temos que comungar. Não é deixar para mais tarde. Um dia eu vou rezar, eu vou orar, eu vou estudar. Então esse estudo é necessário mesmo, porque foi Jesus quem nos trouxe a grandeza, os valores para o Espírito, para nos mostrar quem somos. E João, o evangelista, ele vai colocar ali no Evangelho que ele escreveu as seguintes palavras. Jesus ilumina todo espírito que vem ao mundo. Todo espírito que vem aqui é iluminado pelo Cristo. Por isso o Evangelho. Como teremos luz? Como nos burilamemos, se não pelo Evangelho? É ele que burila, ele que clareia, ele que é a coluna divina que nos sustenta. É necessário, meus irmãos, pensar em Jesus não como religião, porque Jesus não trouxe uma religião, ele trouxe uma filosofia, ou seja, uma doutrina, mas não uma doutrina humana, uma doutrina que vem te fazer pensar no Espírito. Ele é o iniciador de tudo, dessa era onde clarearam os horizontes da humanidade. Clareou com Jesus. Antes era uma escuridão imensa. Imaginemos que se até hoje nós temos o terror, o genocídio, as guerras, o ódio, a ambição desmedida, a indiferença, como que era naquela época? Quem estudou alguma coisa do direito lembra do direito romano. A criança nascia sem um dedo, era posta para fora dos muros de Roma. Se o olhinho fosse meio torto, já para fora dos muros de Roma. Hoje não, hoje temos recursos para tudo. E temos até o recurso do amor, que é muito maior hoje. Então, vamos nos recordar que, com Jesus,
lendo ali nas entrelinhas e observando, meditando para praticar, nós vamos ter realmente uma psicosfera iluminada, pura, perfeita, cheia de saúde. É uma psicosfera que nós podemos dizer que é uma psicosfera divina. Precisamos desse bálsamo, dessa comunhão com Deus, para que possamos receber os benefícios que necessitamos. E precisando desses recursos, quando fazemos o mal, não conseguimos. Então vamos afastar o mal, porque Paulo, o apóstolo, disse: fazemos o mal que não queremos. E aí é a luta contra esse mal, essa vontade, essa entrega para as tentações, porque Cristo nos ensinou: livrai-nos das tentações, perseverar no bem, observar o que estamos fazendo, refletir, lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo, nele Kardec, o professor Lyonês, que graças a Deus, a quem devemos tanto pelo conhecimento que nos trouxe, através dos espíritos benfeitores da humanidade, que Kardec ele veio trazer para nós o verdadeiro conhecimento da parte que ele extrai, segundo o ensinamento dos espíritos, a parte moral. Porque pode ver, ele não fala aqui de milagres, não. Ele vai nos mostrar a parte moral, o comportamento que devemos ter e permanecer para sermos felizes. Então ele vai nos ensinar a orar, a meditar. Ele vai falar das leis, porque o Evangelho de Jesus é a verdadeira lei. Foi ele que nos trouxe leis que temos que estar sempre atentos a elas, para termos os benefícios de poder ter a verdadeira saúde, o verdadeiro equilíbrio, saúde do corpo, equilíbrio para o nosso espírito e os benefícios do bem-estar, do conforto, do entendimento, da liberdade, os recursos da riqueza que o espírito pode ter. Porque quando Jesus fala no Sermão do Monte, ali no Sermão do Monte estão os caminhos que devemos planar. Ali estão os recursos. Ali tem um grande recurso. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, vai nos trazer partes desse ensinamento moral. Vamos ver no capítulo 13, magnífico, ó, a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Isto significa a verdadeira caridade. Deixa eu achar aqui, tá aqui. A verdadeira caridade, porque caridade significa o verdadeiro amor. É o amor em ação. E o que é caridade? Caridade é aquele momento em que você usa o que você tem, porque tudo que usamos é de Deus, tudo. Até o ar que respiramos é de Deus. O nosso espírito, ele veio e ganhou um corpo mantido pelo poder de Deus. Por isso, essa riqueza abundante que temos na natureza, essa extraordinária criação divina. E aí nós vamos usufruindo, o nosso corpo vai se organizando e vamos valorizando o que temos à nossa disposição para manifestar um trabalho. E o trabalho não é só manual, limpa aqui, cozinha, toma banho, não. O trabalho é espiritual também. Quando fazemos o trabalho material, mas com o espírito enobrecido no Evangelho, o nosso trabalho material, ele é muito mais generoso e grandioso. Porque aí você vai usar as leis divinas. Sem as leis divinas, é o momento em que vem toda essa trombada no mundo, que acaba dilacerando, devastando a própria natureza.
Porque aí tem que entrar o nosso recurso de inteligência espiritual para lidar com a matéria. A matéria é tudo para nós, mas temos que, cada vez que usar o livro, pensar, meu Deus, é mais um recurso que eu tenho em mãos para o meu benefício e para o benefício de todos. Então é isso que Jesus nos traz. É essa ligação de nossas vidas com o Evangelho. E vejamos, meus irmãos, aqui, São Vicente de Paulo, esse espírito é tão grandioso. Ele foi santificado pela Igreja Católica, tanto que é São Vicente de Paulo. O mentor espiritual que trouxe todos os recursos para o trabalho que Eurípides Barçanufo fazia durante a sua vida aqui na Terra. Todos conhecem. Então, Eurípides Barçanufo foi sempre protegido e assessorado por Vicente de Paulo. Este espírito trouxe para a doutrina espírita a sua contribuição. E daí nós vamos ver, para encerrar o nosso trabalho, com essa lição magnífica, e aqui deter a nossa mente, o nosso coração, para ver o quanto São Vicente de Paulo valoriza o Evangelho. E nós sabemos que são 4 livros, mais o livro 5º, que veio interpretar e completar, orientar a humanidade quanto ao conhecimento espiritual. Porque graças a Deus que enviou Kardec e os grandes espíritos, hoje nós temos esses conhecimentos aqui tão necessários para a nossa pureza e perfeição, que identificam a nossa evolução. E aí nós sabemos que foi Cristo quem trouxe leis como sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. É necessário nascer de novo. Deus é Espírito e são esses adoradores que Deus deseja. Enfim, amai-vos uns aos outros, reconciliai-vos com os vossos inimigos, antes de fazer a tua oferta no altar. E foi Jesus que nos mostrou a imortalidade da alma. Quando ele e seus discípulos, no Monte Tabor, se apresentaram naquela união de mentes e corações. Ali vieram 2 espíritos que beneficiam a humanidade: Moisés e Elias. Elias, o João, que já tinha estado aqui, já havia reencarnado, e no entanto estava ali num resplandecer de luz, fazendo já uma conversa a respeito de como seria aquele momento aqui na Terra, em que Jesus estava para sair da Terra. Como seria? Porque seria o futuro de tudo aquilo que Jesus deixou. Como seria? E ali estavam presentes Pedro, Tiago e João. E que ficaram tão admirados que até caíram pelo chão, de tão maravilhados com aquela presença espiritual. E aí nós vamos ver que Jesus mostra ali o Espírito, que continua no trabalho. A espiritualidade maior, a imortalidade da alma, porque somos todos imortais, eternos, e já sabemos de tudo isso, por isso temos que nos preparar para um dia também receber espíritos de luz que vão se materializar na nossa presença. Quer sejamos encarnados ou não. Mas aí vai do merecimento de o quanto você possa manter esse contato com aqueles espíritos. Porque o espírito que vem em nosso auxílio, ele vem para auxiliar muitos.
E aí está a lei de Deus, amar a Deus e amar ao próximo. Então vamos ver aqui São Vicente de Paulo, o que ele fala. Sede bons e caridosos. Olha bem, que maravilha. Foi feita toda essa escritura em Paris, em 1858. 1858, já há mais de um século. Sede bons e caridosos, eis a chave dos céus, que tendes na mão. Toda a felicidade eterna se encerra nesta máxima: amai-vos uns aos outros. Porque nós sabemos que a doutrina nos diz que a nossa evolução ela é tão ínfima, mas quando nós prestamos atenção ao nosso redor, ela já vai se manifestando em uma proporção maior, porque você tem a obrigação de repensar. E repensar nas tuas atitudes significa consciência. É a consciência trabalhando. A alma não pode elevar-se às regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Quanto valor temos, não é? Na Terra, quando temos o grupo familiar, do trabalho, da religião. Não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, amparai os vossos irmãos, extirpai a horrível chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Felicidade eterna. Aliás, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, crescer sua alegria interior ao relato de um belo sacrifício, de uma boa ação? Estaríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, sempre rara. Vede a multidão de homens de bem, de que a vossa história evoca piedosas lembranças. Quando nós nos lembramos de Pedro, de Paulo, de Chico, presente aqui, nosso contemporâneo, quanto sofrimento para mostrar a verdade para a humanidade, quanta humilhação, quanta indiferença. Mesma coisa passou Jesus. Todos aqueles que querem trazer o conhecimento do Espírito sofrem, porque o materialismo toma conta dos corações e das mentes. E daí fica aquela luta para entender o horizonte. O horizonte é Deus, porque nós estamos seguindo para Ele. E Ele é um Espírito, devemos amá-lo, e amando-o, estamos amando a humanidade, todos, sem preconceito. Daí vem São Vicente de Paulo e diz: o Cristo não vos disse tudo o que se refere a essas virtudes de caridade e de amor? Olha bem, ele disse tudo. Por que deixaste de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras? O coração às suas doces máximas? Meus irmãos, se estamos com ouvidos e coração fechados, é porque não conseguimos ver, somos cegos espirituais. Não compreendemos o que existe de grandeza e de verdade no Evangelho do Cristo, que é o Cristo junto de nós. Eu desejaria que se votasse mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. O tempo que nós ficamos na televisão vendo certas programações, ou lendo coisas que não servem, ou batendo um papo furado e vazio, às vezes até falando mal do nosso semelhante, é aqui que deveríamos estar unidos ao Evangelho, lendo, pensando e buscando, sim, na mídia, mas um bom filme, alguma coisa que seja útil, porque a utilidade é muito importante no trabalho. A inutilidade, o vazio,
o inferior não deve fazer parte de nossa vida eterna, né? Mas abandona-se esse livro considerado como texto quimérico. O que é uma quimera? É alguma coisa muito, muito fora da realidade, uma verdadeira brincadeira, que você pode até rir. Mensagem cifrada, ou seja, pedaço para lá, pedaço para cá, tem que unir tudo. O Evangelho, ele é uno, ele é único, ele fala do Espírito com toda aquela programação sistemática na qual devemos adentrar. Ali naquela programação do Evangelho, mas que cada um também possa adentrar e pensar, meditar a respeito, para daí praticar, como Jesus praticou. Vossos males provêm do abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Lê depois essas páginas ardentes sobre a abnegação de Jesus. Olha só, vossos males provêm do abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Lê depois essas páginas ardentes sobre a abnegação de Jesus e meditai-as. E aí, meus irmãos, nós sabemos que abnegação é o desprendimento. Mas o desprendimento com sabedoria e com valores. Eu tenho que me desprender do material, porque sou espírito. É o que Jesus fez. Desprendido sempre. Sempre seguindo e mostrando a parte espiritual como valor real, o valor principal de nossas vidas. E daí só vou ler mais um trechinho aqui, bem curto. Homens fortes, amai-vos. Homens fracos, fazei da vossa doçura a vossa fé. Vossas armas, fazei de vossa doçura a vossa fé e as vossas armas. Depois tem um trecho muito lindo aqui, ó. A caridade é a virtude fundamental, que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, as outras não existiriam. Sem a caridade, nada de esperar uma sorte melhor. Nenhum interesse moral que nos guie. Sem a caridade, nada de fé, pois a fé não é mais do que um raio de luz puro que faz brilhar uma alma caridosa. Então, antes de tudo, temos que ter caridade, porque se fazemos caridade, ou então se fizermos a caridade, é porque temos a certeza da existência de Deus que nos vê. Olha a grandeza quando Jesus fala, Pai nosso que estais no céu. É o Pai que está no céu, é o Espírito que comunica conosco. Nós é que estamos muitas vezes à deriva e não comunicamos com o Pai. Então vamos pensar na caridade que ele nos disse aqui. A caridade é tudo o que fazemos, até quando eu dou um copo de água ou recebo. Porque é esse movimento do espírito para espírito. A caridade é a comunicação, mas não uma comunicação como muitas vezes se estabelece. Porque a humanidade ainda não chegou num ponto de compreender como Jesus se relacionava. A pureza que aquele espírito, o Cristo, tinha. Ao falar, ao pensar, ao olhar, tudo do Cristo era caridade. Porque era amor. Amor puro. A caridade é o verdadeiro amor. Então, se eu doar esta água para o Getúlio, eu tenho que já levar uma vibração de muito amor. Tudo que eu faço tem que ser meditado e sentido. No sentido de que Deus proporciona e entrega para o Getúlio. Isso é caridade. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Se não tiver caridade, nada serei. Serei como um símbolo
ou seja, um sino que tine, mas que ressoa, mas que valor tem aquilo humano para nós? O que ele está fazendo? Não passa de um som que desaparece. Agora, quando eu faço, vendo, compro, dou, penso, ajudo, ensino com caridade, daí sim, esse feito não desaparece. É esse feito que é consagrado por Deus, porque Ele nos vê, nós estamos ligados a Ele. E Deus quer de nós esse benefício imenso entre uns e os outros, que se chama fraternidade, que se chama amor, que se chama doar e trabalhar pelo próximo, que se chama orar a Deus pedindo uma vibração maior, para que a guerra, o genocídio, as doenças, as tormentas se afastem dos caminhos de cada um de nós. Porque todos nós temos a guerra particular, em especial porque temos que lutar para nos despojar do orgulho, do egoísmo, do ódio, da vingança, da maledicência. É uma guerra. Então temos que buscar e fazer a caridade. E a caridade é realmente amar o próximo, sem preconceitos, sem pensamentos, sem nada que não seja fundamentado, ou seja, que tudo que façamos seja fundamentado no Evangelho de Jesus, que é amor, que é pureza, que é bondade, que é caridade, que é tudo que necessitamos, que a humanidade precisa. Então, Jesus é o recurso maior que existe. Foi Ele que veio como mensageiro e nos trouxe o ensinamento maior, que é o ensinamento para o Espírito. Nenhum outro mensageiro conseguiu, na ressurreição, quando foi, ele deixa o corpo e continua trabalhando em espírito, revestido pelo seu corpo espiritual, pelo seu perispírito, e lutando aqui na terra, encaminhando os apóstolos para o trabalho, e que hoje, do qual nós nos beneficiamos. Isso, meus irmãos, são as palavras para a manhã de hoje. Que nós possamos ter cada vez mais certeza da grandeza de Jesus em nossas vidas. Que nós possamos agradecer a todos os missionários, até atualmente, quem luta para mostrar para todos nós a verdade do Espírito. Temos que agradecer, sim, isso é muito importante para as nossas almas, e estudar todo esse projeto de luz espiritual, no qual nós nos inundamos. Porque isso tudo significa Deus em nossas vidas. Em Deus vivemos, em Deus nos movemos, em Deus existimos. Isso disse o grandioso apóstolo Paulo durante as suas pregações. E somos geração de Deus. Graças a Deus. Paulo, este grande futuro da vinda de Jerusalém,